Volta aqui, volta. Gente, ele mudou de ideia. A do Ari é muito mais interessante, porque mostra os 5 prefeitos. Aquilo que eu lhe falei, Apoliano. Ia ser o Ari do passado fazer duelo com o Ari de hoje, aí ele não quer. Não é porque essa... eu sei disso. Bora lá com o Ari. Vamos, pronto. Vou mais falar mais não. Ari, vamos lá. Olha só, eu conversei hoje com o secretário Rony Lustosa e perguntei, afinal de contas, quantas chapas serão? Porque ontem à tarde, depois do Jogo do Poder, houve uma reunião dele tentando aplacar a fúria do secretário James Guerra. Conseguiu aplacar, segundo ele me contou, o James está aceitando os critérios e deve ficar na chapa do Republicanos, junto com os outros vereadores e alguns secretários. E aí ele me disse que hoje vai ter outra reunião à tarde e eles querem até o dia 15 de agosto, olha que já é agora, antes do aniversário de Teresina, fechar tudo com nomes em cada uma das chapas. E ele disse, Ari, nem 2 nem 3, podem ser até 5. A gente fez uma cartela com 5 partidos que hoje o Palácio da Cidade coloca na sua cota, para abrigar esses quase 50 pré-candidatos. Tem o Republicanos, que é a chapa onde James Guerra já aceita ficar, junto com o filho do deputado Jeová Alencar, Marquinhos Costa, Alain Brandão, os vereadores bem votados. Tem a chapa do Avante, a chapa mediana, a do Democracia Cristã, a do Mais Brasil, que vai surgir da junção do Patriota com o PTB, e do PRTB. Ele disse, talvez não dê as 5, mas pelo menos 4 a gente deve montar. Tá tudo certo, tá tudo bem. Ele disse que as arestas estão sendo aparadas na reunião de hoje, vão avançar mais ainda para chegar no dia 15 com os nomes já distribuídos entre as chapas. Só que depois de conversar com ele, eu fui atrás dessa história do Mais Brasil, que hoje está com o Gustavo Senador, né? E aí o que eu apurei é que, de fato, o Patriota Mais Brasil vai para a prefeitura, mas nacionalmente o Gustavo está negociando para assumir o PRTB. Se ele conseguir isso, tem de tirar o PRTB da lista do Rony, mas o Rony me disse que ok. Sobre a União Brasil, olha que curioso, aquela liminar que ele conseguiu contra o ex-prefeito Silvio Mendes, ele me disse o seguinte, Ari, o presidente Marcos Elvas cumpriu em parte. A gente já acionou o jurídico, eles que nunca ouviu falar de liminar que é cumprida pela metade. O que foi que aconteceu? Eles tiraram o Silvio Mendes da presidência, ele não é mais o presidente da União Brasil, mas não colocaram o Rony, porque a liminar determinava isso. Tira o Silvio e recoloca o Rony. Aí eles disseram, eles tiraram o doutor Silvio, cumpriram essa parte da liminar, mas nunca me recolocaram. Então eles já acionaram o judiciário por descumprimento de liminar. É o Desunião Brasil fazendo jus ao apelido. E o Gustavo Henrique mandou aqui, viu, Ari, para você. Avise ao Ari que continuarei no comando, no Piauí, do novo partido que vai surgir. O Mais Brasil, E né? o Mais Brasil não apoiará o prefeito. Pronto, está feita a réplica. Ok? Vamos com a manchete aí da Cíntia, a manchete que trata sobre a liberação do porte de maconha para consumo. Não, a descriminalização. Descriminalização, olha aí, Cíntia. É isso. Descriminalização da maconha para usuários. Voto de Moraes expõe desigualdades do país. Esse era um grande questionamento ontem, né? Como vai ser o voto do ministro Alexandre de Moraes? Ontem nós comentamos aqui no Jogo do Poder e eu disse que o ministro Alexandre de Moraes estava estudando bastante, tinha fontes ligadas a ele que diziam isso, que ele estava se municiando de todas as informações possíveis para que ele fizesse um voto que fosse um voto contundente e que reafirmasse a posição que ele tem. E ele não surpreendeu, ele votou exatamente para fazer a diferenciação entre porte e entre o tráfico. E durante o discurso dele, Amadeu, ele expôs os números que refletem a desigualdade. Você lembra que ontem eu falei que a forma de decidir se era porte ou se era tráfico era muito subjetiva? Ele expôs a subjetividade, ele trouxe a subjetividade
em números. E aí eu peguei essa arte bem aí, que tem um momento interessante do discurso dele. Tem o vídeo. Tem o vídeo, mas tem um Vamos momento... Vamos mostrar os dois. Tá bom. Vamos colocar o vídeo e depois a arte. Vamos lá, o vídeo. Analfabeto, ele é considerado traficante quando é pego, com 32 gramas, 32,275 gramas. Aquele que tem segundo grau completo, a mediana é 40 gramas. Agora, para os portadores de diploma de curso superior, a mediana é 49 gramas. Opa. Tá perfeito aí. Aí tá a fala dele direitinho, mas a gente ilustra com o print também. E o Ari vai mostrar para nós aí direitinho. Como é aí, Ari? Vamos lá. Podemos, Nájila? Olha aí, Ari. Viralizou esse print, né? Pronto, vai lá, Ari. Sim. A lei não é aplicada igual para todos. O analfabeto é considerado traficante com 32 gramas de maconha. Quem tem segundo grau completo, 40 gramas. Portadores de diploma de ensino superior, com 49 gramas. Ou seja, não há justiça nisso. Pois é, a régua aí não é a quantidade de droga. A régua é a condição da pessoa. Então, como é que você pode aplicar a justiça num país que tem uma Constituição dizendo todos são iguais perante a lei, se você, na hora de dizer se é tráfico ou é consumo, você faz uma diferenciação entre o tanto que um ou outro estudou. Imaginem, numa operação policial, 3 pessoas são pegas, imaginem se os 3 são amigos, todos com a mesma quantidade de droga, 32 gramas. Aí o que tem ensino superior não vai para casa, você também está liberado. O que tem ensino de segundo grau, beleza, você também está. Não, você vai preso. Porque você sim é traficante, os demais são só consumidores. Quer dizer que quanto mais estudo eu tenho, mais direito eu tenho de consumir droga? Porque essa é a régua que é aplicada e os dados são do próprio ministro, trazendo o que acontece, a realidade que existe hoje no Brasil. Pois não, Ananias? O ministro faz uma ponderação que leva em conta esse grau de escolaridade. E aí é facilmente aplicável em outros critérios, entre aspas. E ele também falou, né? Ele também, falou né? De raça. Se você falar de raça, de cor, de falar de renda, isso fica ainda mais absurdo. E não se faz justiça dessa forma. E uma das missões do ministro, do STF em si, é fazer justiça no país. E a Poliana? Amadeu, como a gente estava discutindo ontem, né? Muito se simplifica o debate sobre essa questão de porte de maconha na área da segurança. De diversas formas, sempre são recorridas a questões simplistas. E eu acho que esse voto do Alexandre de Moraes, com todo o Brasil acompanhando essa discussão, voltando aí depois, estava parado desde 2015, né, esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Acho que uma sociedade um pouquinho mais amadurecida, não tanto, a gente está falando de Brasil, mas já serve para abrir essa discussão, mesmo que a classe política já venha aí falar sobre esse avanço de competência com relação às decisões do Supremo. Não já estão dizendo que vão discutir no Congresso? Aí, o Pacheco já está dizendo que é muito